Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pragmatismo e a valorização da ação. Pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer um sobrevoo aqui, sobre a história da filosofia, e aí nós chegamos na corrente filosófica, no estudo das correntes filosóficas do século XIX. E aí a primeira corrente que nós vimos foi o idealismo alemão. Depois nós vimos a crítica que Schopenhauer faz, e aí já pulamos um pouquinho para Freud. E agora a gente vai resgatar essa valorização da ação em detrimento da teoria ou em detrimento de uma reflexão. Por quê? Porque nós estamos naquele contexto de crítica à razão, de crítica à metafísica. E a valorização da ação, ela está dentro desse contexto. Porque de alguma forma, se a teoria se sobrepõe à ação, aqueles que vão entender que a razão ela não é universal ou que ela vive uma suposta crise, a ação, então, ela tem que decidir o paro. Então, e aí? Qual é que é na prática? É isso que quer dizer a palavra pragmático, ok? No século XIX, pessoas, vamos fazer aqui, um sobrevoo sobre as correntes filosóficas. Você tem lá, na transição do século XVIII para o século XIX, o utilitarismo, o idealismo alemão, o romantismo alemão do Schopenhauer, o positivismo com Auguste Comte, o darwinismo, a gente não pode esquecer que o darwinismo é contemporâneo de Marx, de Comte, do Durkheim, desse pessoal das ciências humanas, que acaba sendo influenciado de alguma forma por esse olhar biologicista, evolucionista, darwinista, enfim, né? O materialismo histórico-dialético com Marx, a genealogia da moral do Nietzsche, o pragmatismo, que é a nossa corrente que nós vamos falar daqui a pouquinho, o funcionalismo com Durkheim, começa com Herbert Spencer, depois vai para Durkheim, a psicanálise do Freud. Então, qual que é esse contexto, pessoas? Crítica à razão, crítica à racionalidade. E o Jeremy Bentham é o primeiro representante do utilitarismo que vai bater de frente com Kant. Kant é o cara que vai chegar, vamos já pegar a parte da moral do Kant, que é onde o Jeremy Bentham vai colocar. O que é que o Kant vai dizer? Existem imperativos categóricos. Esses imperativos categóricos, eles são universais, né? Existe o hipotético e os categóricos, mas esses imperativos, eles estão no campo do dever. Dever ser, ou seja, deve ser desse jeito. E o Bentham é o cara que olha para Kant e fala assim, não, cara, não é isso aí não. A gente está pensando em agir da melhor forma possível para causar ou gerar o maior prazer para o maior número de pessoas. Ok? Então é essa a ideia do Bentham. Gerar o maior prazer, tanto é que existe essa máxima, né? Existe essa máxima aqui, vamos voltar. Qual é a máxima, professor? Deve-se agir a fim de que proporcione a maior felicidade ao maior número de pessoas. Ok? Número de forma impessoal. Então, eu não posso também pensar quem que vai receber esse prazer, quem vai receber esse benefício. Nós estamos falando exatamente do quê? Nós estamos falando exatamente de qual vai ser a ação que vai proporcionar o melhor bem, e não o conteúdo dela, e não o dever ser dela. Então, Bentham entra em colisão com Kant nesse exato momento e os imperativos que o Kant propõe enquanto ética. Ou seja, você percebe então que o Bentham ele traz para a ação a responsabilidade moral, e não para esse dever ser, que tecnicamente estaria na racionalidade. O Stuart Mill é um cara que vai, não é que dá uma melhorada, mas o Stuart Mill é um cara que vai amenizar, porque você tem um problema, né? Então entre dirigir um carro, virar ele para a direita e atropelar crianças, e virar para a esquerda e atropelar idosos, para que lado que eu viro? Né? E na frente eu vou bater no muro e vou eu mesmo morrer. Então, qual que é o menor impacto possível? Teria que ser impessoal. Só que o Bentham, ele não hierarquiza os prazeres. Ele não hierarquiza os prazeres. Coisa que o Stuart Mill faz. Então, pera lá, tem prazeres melhores do que outros, né? Por quê? Porque isso está diretamente relacionado com os efeitos desses prazeres. Os prazeres do corpo, eles são, não vou dizer inferiores, mas eles são menos valorativos para o coletivo, para a sociedade, do que prazeres mais vinculados ao coletivo. E por que o Stuart Mill ele tem essa perspectiva? Porque ele já está no contexto do liberalismo, óbvio, mas do século XIX, que o socialismo, o comunismo, o anarquismo, eles estão aí lutando por uma sociedade mais justa. O Bentham não viveu esse período, né, de ascensão desses ismos, né, que eu falei para vocês, mas o Mill sim. Então o Mill já pensa como é que a qualidade, como é que a equidade, como é que a igualdade pode se proporcionar. Por isso que a gente tem que medir os prazeres, não só aqueles individuais, mas a gente precisa pensar no coletivo. E aí vem o Charles Sanders Peirce e o William James, e esses sim acabam formatando o que a gente chama de
pragmatismo. O que é o pragmatismo, professor? Se a gente fosse definir, posição epistemológica que afirma que o intelecto é dado ao homem não para investigar e conhecer a verdade, mas para orientar-se na realidade. A verdade se constrói junto com a construção da realidade. Então, não é que eu vou, investigar, não é que eu vou chegar na verdade, eu vou me orientar na realidade. É essa a ideia. Ok? E aí, pessoas, a gente chega nesse conceito de que, estamos na escola, vamos fazer essa crítica à escola. Estamos na escola, a gente aprende tudo o que precisa aprender, e aí o menino vai lá passa na universidade, não sabe pegar um ônibus para chegar na USP, ou então coloca alumínio no micro-ondas. Você fala, pô, mas que hora que ele não aprendeu isso, né? O cara consegue passar em medicina na USP, mas não consegue esquentar uma comida no micro-ondas, é isso? É aqui que o Sanders, Peirce e o James chegam, ok? É óbvio, pessoas, que você tem pontos positivos e negativos aqui. Por quê, professor? Porque, de fato, a gente precisa saber se virar, mas essa postura filosófica vai fazer uma crítica, principalmente no campo da escola. Mas principalmente, tanto é que a pedagogia, que a gente chama de pedagogia tradicional, Johann Herbart é o pai da tal pedagogia tradicional. O que ficou determinado enquanto pedagogia? Olha, nós vamos sentar aqui, todo mundo, lá no século XVIII, isso aconteceu, no século XIX, vamos sentar aqui nas cadeiras, nós vamos ensinar todo o conteúdo para essas crianças que vão crescer na vida. Então, essa formação mais humanista, essa formação mais tradicional. E influenciado pelo Peirce e pelo James, o John Dewey, ele olha para a escola e fala, cara, tá errado isso aqui, porque o cotidiano da criança é que precisa ser contemplado. E qual que é o problema da pedagogia tradicional? Que ela forma um tipo de cidadão que não sabe se virar depois. É essa a ideia aqui. E aí nasce a pedagogia nova, nasce a pedagogia nossa. E isso no campo da pedagogia. Só que a psicologia também estava se desenvolvendo junto com a pedagogia. E o que é a psicologia? Os primeiros psicologistas, né? O pragmatismo psicológico, o pragmatismo psicologista, ó, o Duque querendo participar da aula aqui. O que esse pragmatismo estava querendo apontar? Estava querendo apontar que, pera lá, eu preciso entender qual é o estímulo que faz eu agir de determinada forma. E aí vem aqui, ó, peguei aqui alguns testes para a gente poder entender. Ernest Weber, na verdade, o Wundt e o Stern. Esses caras, de alguma forma, eles estão buscando métodos de mensuração da inteligência. E aí você já sabe onde a gente vai chegar, lá com o Stern, no início do século XX. A ideia de QI, coeficiente de inteligência. Então a ideia de que um teste consegue mensurar a sua capacidade humana de agir, de pensar, de fazer as coisas que precisa fazer, ok? E aí, o behaviorismo da década de 60, principalmente nos anos 60, 1960, óbvio, chega no auge disso. Estímulo-resposta, lembra do Skinner, né? O Skinner é o cara que vai usar ratinhos para tentar pensar que se eu induzir o ser humano para determinadas ações, ele terá determinadas reações. Ok? Então, a gente vai reduzindo o debate filosófico existencial a estímulo-resposta. Ok? E tudo isso começa com a crítica da pedagogia tradicional, que é preciso ser feita, preste atenção. Tanto é que, se você olhar agora, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, aprovada já desde 2017, mas compilada no seu final em dezembro de 2018, para ser implantada 19, agora 20, e pode ser um tema de redação para colocar, o que a BNCC coloca? Expectativas de aprendizagem, mas principalmente competência e habilidade. Então a ideia de competência e habilidade é muito forte nos materiais didáticos de hoje, porque eles estão querendo falar assim, o conteúdo não importa, o que importa é a sua ação. E qual é o problema disso? Qual é o efeito disso? O efeito é que a gente reduz o ser humano a uma lista de ações, como se fosse possível reduzir você a uma lista de ações. Se acontecer isso, faça isso, se acontecer isso, faça aquilo. Não, você precisa incorporar alguns valores, princípios e conteúdos, por que não? Para poder saber agir em determinadas situações da vida, porque você não vai saber o que vai acontecer hoje à tarde ou amanhã. Ok? Então não tem como a gente ter essa lista fechada. Só que aí que está o behaviorismo e os testes de João Bidu da vida, porque vamos parar para pensar no seu universo todo. Você faz lá o teste da revista Capricho,
do Joãozinho Bidu, então ó, faça o teste aqui. Se você fizer X pontos, quer dizer que seu relacionamento é frio e morno. Ah, se você fizer X pontos é morno, seu relacionamento é quente. Como se a gente tivesse essa métrica. E você percebe que isso, pessoas, foi muito disseminado nos anos 60, principalmente. A matriz behaviorista do Bloom acabou dando essa ideia de competência e habilidade que o Piaget vai acabar disseminando nas pedagogias novas. O Piaget, pessoas que morreram na década de 80, ele acaba olhando para a escola nova, aquela do Peirce, aquela do Dewey, que é influenciado pelo Peirce, e fala, cara, a gente precisa desenvolver competência e habilidade nessa meninada. Então, o sujeito epistêmico, ou seja, esse sujeito que conhece, é um sujeito universal que constrói esquemas. Então, não é que ele aprende conteúdos, ele tem que construir, ele tem que botar a mão na massa. Ok? Ele tem que botar a mão na massa. E qual que é o efeito disso, professor? Que a gente está reduzindo o ensino, a aprendizagem, aos tecnicismos da vida, aos estímulos-resposta. Mas não que isso não seja bom. Vamos prestar atenção, não é que a prática é algo ruim, mas a pragmática é você pensar que você esvaziar valores teóricos, você esvaziar valores racionais, vamos assim dizer, e você se tornar capaz de fazer. Eu acho que você já percebeu que nós vamos cair lá na escola de Frankfurt. E a ideia de a razão instrumental. Ou seja, eu uso a razão com a finalidade de alcançar um determinado objetivo. E os princípios ali por trás. A neurociência, a neurolinguística, essa vibe coach, ela está sempre agora colocando estímulo-resposta. Faça desse jeito, pense assim, haja dessa forma e vai dar tudo certo. Já vamos chegar também no pensamento pós-moderno, já vamos chegar no Byung-Chul Han, que vai falar exatamente a crítica desses efeitos. Tudo isso tem efeito, tá, senhoras e senhores? Essa pedagogia das competências que o Perrenot ainda coloca, ela coloca a gente aprisionado a ter que reagir. E reação não é ação. Reação é se adaptar e esperar uma ação e um estímulo-resposta. Então, ou seja, será que a existência humana é cabível ou está reduzida a esse estímulo-resposta? Vamos ver nas próximas aulas, a gente tenta responder essa indagação. Senhoras e senhores, beijo no seu coração, até mais.